Não tem música? Não tem? Não tem. Nós todos conhecemos, acho que nós podemos cantar mesmo sem música, nós podemos cantar. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus, faz bem a alma, falar com Deus, me satisfaz. Falar com Deus, privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Nunca nos esqueçamos que, por mais ocupado que esteja o nosso dia, o tempo que passamos em oração nunca é um tempo em desperdício. Nunca é uma perda de tempo. Pelo contrário, é uma bênção muito grande para cada um de nós. Bom sábado. Vamos nos levantar e, em espírito de oração, vamos entoar as estrofes do hino 135. 1, 3, 5. Guarda, vê se muito fala. Amor
Querido bom Pai do céu, neste momento, Senhor, na tua santa casa e de joelhos, Senhor, te pedimos que neste dia de sábado, Senhor, a tua presença possa estar aqui no nosso meio, Senhor, e que as tuas bênçãos, Senhor, possam ser derramadas sobre cada um de nós. Querido bom Pai, Senhor, se com os serviços da escola sabatina, se com os serviços do culto, Senhor, que até aos nossos ouvidos, Senhor, venham palavras necessárias ao nosso coração, às nossas almas, Senhor, e que, Senhor, nós possamos nos transformar, Senhor, de maneira a que o nosso caráter possa se tornar cada vez mais semelhante ao Teu, Senhor, e nos aproximarmos de Ti. Te peço, Senhor, para aqueles nossos irmãos que ainda não se encontram no nosso meio, que vêm a caminho, Senhor, que Tu possas dirigi-los, Senhor, até aqui, Senhor, em paz, Senhor, em segurança, Senhor. E te peço para aqueles nossos irmãos e jovens que não estão aqui, seja o motivo que for, Senhor, que Tu sejas com eles, que Tu os animes e os ampares e os guardes, e que eles possam sentir que também Tu estás com eles, Senhor. Ajuda-nos, guarda-nos, protege-nos nas nossas dificuldades, Senhor, e que nós nunca nos possamos, Senhor, esquecer que, Senhor, que podemos ir até Ti por todas as coisas, Senhor, que Tu nos vais ouvir e nos vais ajudar. Dá-nos um bom sábado na Tua companhia. São os favores que te peço humildemente. Amém. Bom dia a todos os irmãos, um bom sábado. Esta semana podemos estudar a nossa lição, que tinha como título a preparação para a ceifa. E assim, mais para no último parágrafo, assim mesmo no fim da lição, diz assim: ao longo da nossa história, e mesmo no período da nossa vida, enfrentamos provações e sofrimento que nos exigem que permaneçamos firmes na fé, como fizeram os profetas da antiguidade. No verso áureo, em Tiago 3:8, diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós, enquanto aguardamos este regresso de Jesus, o regresso em que Deus vem nos buscar, Tiago está-nos a dizer realmente para nós permanecermos firmes e não nos animarmos, porque realmente Jesus está a vir e não falta assim tanto tempo. E agora vamos passar para as nossas classes, vamos poder debater este tema, vamos poder partilhar aquilo que aprendemos durante esta semana com cada um, e vamos pedir que os dinamizadores possam acabar a lição às 11 menos um quarto.
Muito bom dia, prezados irmãos e irmãs. É um prazer, neste Santo Sábado, podermos realmente, através da tecnologia, apresentar a lição que temos estudado durante esta semana. Antes de entrarmos propriamente na lição, gostava de fazer uma oração pedindo a presença de Deus entre nós. Santo bom Pai que estás nos céus, estamos-te gratos, bom Deus, pela oportunidade que nos dás de podermos estudar estas lições. Certamente que são importantes para a nossa vida espiritual e, sobretudo, para a nossa preparação para a tua vinda. Abençoa cada irmão, cada irmã que estão nas suas casas, possivelmente estejam a passar problemas de saúde, dá-lhes conforto e agora que o teu Santo Espírito possa estar connosco nestes momentos que vamos passar juntos. É o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Prezados irmãos, nós temos estado ao longo do trimestre a estudar este mensário e as lições deste trimestre é sobre o livro de Tiago. O livro de Tiago tem apenas 5 capítulos, mas tem ensinamentos muito práticos sobre a forma como devemos viver a nossa fé. Tiago não está especialmente preocupado em doutrinar sobre assuntos teológicos, mas sobretudo a exortar os crentes para que sejam pacientes da palavra, praticantes, aliás, da palavra, e não somente ouvintes. Tiago, nas suas exortações, a sua ênfase vai no sentido de que as nossas boas obras são a consequência natural da influência do Espírito de Cristo em cada um de nós. Assim, inicialmente, eu gostaria de fazer um resumo da lição e depois iremos realmente, o tempo que nos sobrar, ir aos pormenores. De qualquer forma, na parte de domingo, Tiago usa figuras bem conhecidas de todos nós para ilustrar a função do Espírito Santo durante este tempo de espera. E usa algumas figuras, e essas são o lavrador ou o agricultor, a sementeira e também a chuva. Na parte de segunda-feira, ao longo da história, a vinda de Jesus foi sempre apresentada como um acontecimento próximo. Todavia, nós reconhecemos que já são passados quase cerca de 2000 anos desde o tempo da formação da Igreja primitiva. A Igreja Adventista surge em 1844 com esta missão de pregar a iminente volta de Jesus. E o que é facto é que realmente que Jesus ainda não veio. Na parte de terça-feira, Tiago insta os irmãos a que, enquanto esperam a volta de Cristo, tenham uma vida digna de cristãos, não devendo haver intrigas entre eles, contendas e dissensões. Tiago adverte que, enquanto esperamos o Senhor, o maior perigo para a Igreja está dentro e não fora dela. Por outras palavras, o problema reside precisamente dentro de cada um de nós. Na parte de quarta-feira, a nossa lição fala-nos da paciência que devemos realmente cultivar enquanto esperamos a volta do Senhor. E apresenta-nos alguns exemplos de homens e mulheres do passado que, perante as dificuldades, eles usaram de paciência. Temos o caso de Jó, temos Elias, Daniel, Abraão e outros. E por fim, a parte de quinta-feira, o apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 5, verso 14, apela-nos para que sejamos verdadeiros, para que sejamos transparentes, para que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. Portanto, prezados irmãos, vemos que é muito importante a lição que estudamos esta semana e agora vamos então entrar propriamente no pormenor da lição de cada dia. A parte de introdução, e podemos ir ao verso óleo, ele encontra-se precisamente em Tiago, capítulo 5, verso 8, que diz o seguinte: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Prezados irmãos, 3 palavras são muito distintas na lição que estamos esta semana, que é preparação, paciência e fortalecer. O título da lição, aliás, é preparação para a ceifa, ou a nossa preparação para a vinda de Cristo.
Nós sabemos que quando algum visitante importante, um estadista, qualquer estrangeiro, quando vem ao nosso país, vemos que as nossas autoridades preocupam-se realmente em preparar a cidade, preparar as ruas, preparar o ambiente, preparar as pessoas para que essas pessoas sejam bem recebidas. Isso realmente é muito importante. Esse tempo que antecede a visita dessa pessoa é o tempo de preparação. E quanto mais nós deveríamos tudo fazer para ter o nosso coração preparado para a segunda vinda de Cristo. Nós compreendemos que o tempo de espera implica sempre impaciência, perturbação, ansiedade, dúvidas e muitas vezes um sentimento de desespero. Sentimos um certo desconforto e temos de reconhecer, prezados irmãos, que nós que somos crentes, muitos de nós há muitos anos, que já estamos cansados de esperar. E esperar realmente é algo que cansa, é algo de desconforto, é uma situação de desconforto. Mas temos de ter paciência, conforme realmente o Tiago nos adverte. Diz que sede, e vou repetir o verso áureo, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Porquê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Prezados irmãos, nós vivemos num mundo realmente de dificuldades. No passado, o sofrimento, as guerras devastadoras, tudo isso criou um desconforto viver neste mundo. Hoje em dia, nos tempos modernos, essas guerras subsistem, as doenças, as crises económicas, criam realmente uma situação que não é nada confortável para se viver neste mundo. E é nesta situação, é neste ambiente que nós vivemos e de dificuldade que os cristãos têm de viver enquanto esperam a vinda de Cristo. A lição fala-nos também sobre a espera da chuva. Fala-nos em chuva. E todos sabemos que a ilustração que nos é dada encontra-se precisamente naquele episódio ou naquela situação em que o agricultor é por natureza uma pessoa de paciência. Porquê? Porque ele lança as suas sementes sempre com a esperança de que essas sementes vão germinar e vão dar realmente fruto. E a lição fala-nos, a parte de domingo, que a chuva tem um papel muito importante na vida do agricultor. Faz-nos referência também que no Médio Oriente, isto é uma ilustração, é conhecida a chuva, as primeiras chuvas e as segundas chuvas. As primeiras chuvas são chamadas a chuva temporária. É aquela chuva que aparece quando o agricultor lança as sementes e que vai realmente fazer com que aquelas sementes fortifiquem e deem realmente o respectivo fruto. E quando realmente o fruto, depois de amadurecer, e quando, segundo nós temos aqui, portanto sabemos, quando chega mais ou menos abril ou março, surgem as segundas chuvas, a chamada chuva serôdia. E essa chuva realmente amadurece a produção e prepara para a respectiva colheita. Este simbolismo surge na Bíblia precisamente para explicar a função do Espírito Santo no desenvolvimento da obra de Deus nesta terra e também da preparação da obra de Deus para a sua segunda vinda de Cristo. Diz que o derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o início da chuva temporária e glorioso foi o seu resultado. Prezados irmãos, o livro de Atos está repleto de narrativas e acontecimentos resultantes do poder do Espírito Santo. Vemos que, se nós formos ler o livro, os acontecimentos que aí estão narrados, são realmente situações importantes como a expulsão de demónios, discursos inflamados dos apóstolos, grande número de conversões. Realmente o Espírito Santo, nesse início da obra da Igreja primitiva, após Jesus ter realmente ido para o céu, foi de um resultado extraordinário.
E realmente é importante que, antes do Advento, também está prometido realmente que o derramamento do Espírito Santo será uma realidade nos nossos dias. Diz que este derramamento do Espírito Santo é comparado à queda da chuva serôdia, que acontece quando a seara está madura, pronta a ser ceifada pelo agricultor. Nós podemos ver em Joel, capítulo 2, versos 28, que diz o seguinte: E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E no livro dos Atos, o apóstolo Pedro relata o seguinte: Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Portanto, prezados irmãos, vemos que a obra de Deus nesta terra terminará com grande poder. Tal como aconteceu no início da Igreja Primitiva, em que o Espírito Santo foi derramado em grande quantidade sobre os apóstolos e realmente sobre os cristãos, vemos que nos últimos dias essa força do Espírito Santo, a chuva seródia, será derramada sobre a Igreja. A Igreja terá poder para fazer milagres e fazer com que haja um despertamento em todo o mundo, portanto, antes da vinda de Cristo. Outra questão importante que a lição nos aborda, isto na parte de segunda-feira, faz uma pergunta que é a seguinte: a que distância está a vinda de Cristo? Prezados irmãos, isso é algo que nos preocupa, que preocupa toda a humanidade, mas sobretudo nós cristãos. Diz precisamente em São Mateus 24:36: Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E diz também em Tiago 5:8: Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Prezados irmãos, por um lado, Jesus diz que a hora, o dia e a hora ninguém sabe. Mas por outro lado, Jesus afirma, e Pedro também, e aliás Tiago também afirma, e sempre foi afirmado pelos profetas, que a vinda, o reino de Deus está próximo. Podemos ler em 2 de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, diz o seguinte, e o apóstolo Pedro fala precisamente sobre o significado da vinda do Senhor. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E agora versos 8 e 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Prezados irmãos, vemos que quando Tiago e o próprio Jesus anunciavam que o reino está próximo, nós temos de compreender que quando Jesus falava por parábolas, isto pode ter dois sentidos. Um sentido que é o sentido da realidade, uma realidade espiritual presente. Quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, nós realmente entramos no reino de Deus, no reino celestial, no domínio celestial. E a realidade gloriosa estará realmente no futuro.
Vemos que nós no presente devemos, diz o texto, devemos fortalecer os nossos corações. E vemos que os nossos corações são fortalecidos pela certeza da salvação. Nós, quando aceitamos Cristo em nosso coração, somos herdeiros do reino já nesta terra. E vemos que nós vivemos nesta esperança. E quando aceitamos Cristo nas nossas vidas, nós temos já a certeza da salvação no futuro, mas também sentimos já a salvação no tempo presente. Isto não por méritos próprios, não porque tenhamos qualquer mérito, mas sempre por meio do sangue de Cristo, que é a base da nossa esperança. Diz o apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Prezados irmãos, quando nós aceitamos Cristo no nosso coração, quando nós aceitamos o sangue de Cristo na nossa vida, purifica as nossas vidas e nós podemos ter já a certeza que que somos herdeiros do reino. Em relação ao tempo, nós temos de compreender uma coisa, que o tempo de Deus não é mesmo o tempo que dos humanos. Ou seja, a nossa vida é uma vida máximo dos máximos, 90 a 100 anos. Mas para Deus o tempo não conta. É por isso que realmente quando nós dizemos que a Igreja Adventista já prega o Evangelho há 170 anos, e não esqueçamos que a Igreja Adventista surge precisamente com esta missão de pregar o Evangelho e de preparar a vinda de Cristo, nós que já somos membros da Igreja há tantos anos, que já ouvimos falar desta realidade e desta esperança, nós às vezes parece que estamos cansados. Para nós realmente 50 ou 60 anos é muito tempo, mas para Deus isso não conta. Além do mais, temos também de compreender que nós não temos a vida nas nossas mãos. E de repente esta mesma vida pode extinguir-se. E quando nós morremos, se realmente aceitamos Cristo na nossa vida, nós estamos salvos. E que quando Cristo vier, vemos que nós vamos ver Jesus e não vamos sentir o tempo passar, porque é como quando Cristo vier e quando nos ressuscitar, vai ser como se estivéssemos realmente adormecido naquele instante. A parte de terça-feira também é muito importante, porque em Tiago, capítulo 5, verso 9, o que é que nos diz? Diz-nos o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juízo está às portas. Aqui, mais uma vez, Tiago faz uma exortação e avisa os crentes da época e necessariamente também a nós: eis que o juiz está às portas. Nós, quando dizemos que alguém está às portas, quer dizer que a pessoa está presente, está ali ao lado. Uma das coisas que realmente nos é referido, e Tiago sentia essa dificuldade, é que havia problemas na igreja. Havia dissensões, havia céticos, havia zombadores, havia realmente problemas dentro da igreja. E nós, se formos ver ao longo da história da Igreja, nada disto é novidade. E se recordarmos a história do povo de Israel, as ameaças mais perigosas que Israel enfrentou ao longo da sua história não vieram da parte dos seus inimigos, mas dentro das suas próprias fileiras e do interior de cada um. E agora, um sério aviso. De igual modo, à medida que a vinda do Senhor se aproxima, temos muito mais a temer dentro do que de fora. Sabem que o livro de Tiago é, sobretudo, um livro de exortação. Vemos que o Tiago insta, como os irmãos da época, e necessariamente também agora, em relação a nós também, para que possamos viver a fé, exercer a fé e pôr em prática o conhecimento que nós temos da palavra de Deus e do plano que Deus tem para cada um de nós. E vemos que já no tempo
de Tiago, vemos que uma das coisas que existia, que perturbava a mente de Tiago, era a incredulidade. E eu pergunto, será que nós também, no meio adventista, nós que aguardamos e que pregamos a vinda de Cristo, será que também não temos no nosso meio incrédulos, pessoas que deixaram de acreditar? Helena White diz o seguinte, e eu vou ler uma citação que vem precisamente no dia de terça-feira. A incredulidade com que se contemporiza as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás. Portanto, recordando o que disse há instantes, os problemas para os crentes não vêm de fora, mas vêm de dentro. E cuidado com a incredulidade. Vemos que os anjos maus ficam satisfeitos, ficam animados quando veem realmente os crentes discordando uns dos outros e realmente desacreditando, deixando de acreditar nas promessas de Deus. Nós podemos ver, por exemplo, que esse era um problema também que existia no tempo de Tiago. Se formos ver ao capítulo 4, verso 4, diz o seguinte, e aliás o título do capítulo é A Origem das Contendas. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. E vamos ver o verso 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e de lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Pois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Portanto, palavras importantes de Tiago, chamando a atenção realmente para a fragilidade da vida humana e a necessidade que nós temos de, enquanto esperamos pela vinda de Cristo nesta terra, sermos pacientes, sermos, como dissemos no início da nossa lição, sermos pacientes e sermos, como posso ver aqui, sermos pacientes e fortalecidos no Senhor. Essa é a única forma de podermos sair vencedores. Estamos já na parte de quarta-feira e que nos apresenta alguns exemplos de paciência e de perseverança. E o texto que nos é apresentado encontra-se precisamente nos versos 10 e 11 do capítulo 5 de Tiago, que diz o seguinte. Portanto, 10 e 11. Meus irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhes deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Prezados irmãos, Tiago menciona várias qualidades. A paciência, a persistência e, acima de tudo, a esperança e confiança em Deus. Isto são realmente qualidades que os homens do passado, nomeadamente Jó, podemos também referir Daniel, Abraão, Elias e outros. Aliás, homens que estão realmente descritos em Hebreus 11, em que foram homens que tiveram realmente dificuldades. Também viveram na esperança da vida eterna. E eles realmente puderam pôr em prática a persistência, a paciência, a esperança. E isto não quer dizer que isto é muito fácil ter esperança e ter persistência quando as coisas correm bem. Mas nós, conhecendo a história, nomeadamente de Jó, de Daniel, Abraão e Elias, vemos que as vidas deles não foram fáceis. Aliás, a vida do cristão não é fácil. Nós somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. E enquanto estivermos aqui nesta terra, esperando a vinda do Senhor, nós vamos ter também dificuldades.
E quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, mais dificuldades nós teremos. É por isso que estas qualidades que estes homens do passado tiveram, nós devemos exercitá-las. A paciência, a perseverança, praticar a justiça face às injustiças. Prezados irmãos, nós reconhecemos que nós vivemos realmente num mundo muito difícil. Hoje é muito difícil ser-se cristão. Hoje é muito difícil ser-se reto, ser-se correto, praticar a justiça, porque vivemos numa sociedade de injustiça. Mas, prezados irmãos, é isso que Deus espera de cada um de nós enquanto estamos aguardando a vinda do Senhor. Como nós dissemos na introdução, o tempo de espera é sempre um tempo incómodo, é sempre um tempo de dificuldade. Mas não se esqueçam que tanto Jó como Daniel, eles tiveram as dificuldades, mas nunca perderam a confiança em Deus. Deus sempre estava presente a ajudá-los a ultrapassar as suas dificuldades. E por fim temos a parte da quinta-feira, que eu acho que dá a impressão que o tema não tem nada a ver, foge um bocadinho ao contexto da lição, mas é importante aquilo que Tiago diz no capítulo 5, mesmo capítulo necessariamente, e o verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. Não para cairdes em juízo. Prezados irmãos, com este texto, Tiago não quer dizer que nós não devemos jurar. Ainda não vai há muito tempo, eu estive há coisa de 15 dias, tive como testemunha num julgamento, em que eu tive de jurar perante a juíza que dizia a verdade e só a verdade. A lição refere também que Jesus, quando esteve no tribunal, possivelmente também terá feito essa declaração. Mas não é isso que o apóstolo Tiago nos quer chamar a atenção. O que ele quer chamar a atenção é que nós devemos ser pessoas honestas, devemos ser pessoas realmente de palavra, sim, sim, não, não. E realmente é isto que falta hoje neste mundo. Diz-nos que Tiago não se dá por satisfeito com uma fé superficial ou com uma forma de religião. Apesar das imagens distorcidas que dele, por vezes, nos são dadas, diz-nos que Tiago é um autor totalmente orientado para o Evangelho, de tal modo que estabelece padrões demasiado altos para que os alcancemos sem a graça perdoadora e fortalecedora de Deus. As nossas palavras revelam o que temos no nosso coração. Prezados irmãos, se nós somos verdadeiros, se nós somos honestos, necessariamente o que sai da nossa boca só sai a verdade, só sai aquilo que é puro. Diz, tudo quanto os cristãos, isto é uma citação de Leon White, tudo quanto os cristãos fazem devem ser tão transparente como a luz do sol. A verdade é de Deus. O engano, em todas as suas múltiplas formas, é de quem? É de Satanás. Eu vou repetir este parágrafo porque eu acho realmente excelente. Tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. Prezados irmãos, não há nada que nos incomode mais do que a luz forte do sol. E realmente os cristãos devem incomodar os outros pela sua seriedade. E temos de compreender que na nossa vida cotidiana, na nossa vida dos negócios, muitas vezes o facto de nós não querermos mentir, o facto de queremos ser verdadeiros, incomodam os outros. E até muitas vezes nos prejudica a nós. Mas, prezados irmãos, o cristão deve ser sim, sim, não, não. Então, repetindo, a verdade é de Deus. O engano, em todas as suas múltiplas formas, é de Satanás. Portanto, prezados irmãos, isto é uma advertência muito séria para nós hoje.
Estamos praticamente a terminar a lição, mas eu gostaria, antes de terminar, ler uma citação que se encontra precisamente na parte de sexta-feira, que diz o seguinte: esperar pacientemente, confiar quando tudo parece escuro, eis a lição que os líderes na obra de Deus necessitam de aprender. O céu não lhes faltará no dia da adversidade. Nada é aparentemente mais desamparado, mas na realidade mais invencível do que aquele que sente a sua nulidade e confia inteiramente a Deus. Diz que sobreviverão provas, mas continua a avançar. Isto fortalecerá a sua fé e preparar-te-á para o serviço. Os registros da história sagrada são escritos não apenas para que os possamos ler e maravilhar-nos, mas para que a mesma fé que agiu nos servos de Deus no passado possa também atuar em cada um de nós. Portanto, prezados irmãos, se no passado homens e mulheres, que realmente nós referimos alguns nomes, foram fiéis, foram perseverantes, foram pessoas de fé, é o mesmo que nos é exigido a cada um de nós, crentes, vivemos nestes dias que antecedem a vida de Cristo. Portanto, prezados irmãos, que Deus possa realmente continuar a abençoar-nos e damos graças a Deus porque continua a dar-nos estes ensinos valiosos para que, enquanto esperamos a vinda de Cristo, possamos ser homens e mulheres dignos e que Deus possa sentir em nós, ver em nossos corações a humildade para que Ele possa trabalhar em nós e a chuva serôdia que está prometida para os dias que antecedem a vida de Cristo possa ser uma realidade na nossa igreja, possa ser uma realidade em nós individualmente e assim possamos terminar a obra que Deus nos propôs nesta terra. Amém.
carrinha BMW reluzente percorria lentamente os bairros de Kingston, na Jamaica. Não combinava com o cenário de ruas congestionadas e sujas. As pessoas olhavam com desconfiança para o motorista quando ele se aproximava, oferecendo boleia e um almoço grátis. A maioria dos sem-abrigos não aceitava entrar no carro por não confiar em Cecil Foster, presidente da Adventist Layman Service and Industries, da Associação Leste Jamaicana. Então, ele ensinava-lhes como chegar ao local onde todos poderiam desfrutar de um almoço gratuito. Outros membros da equipa da ASI ficavam na praça do mercado, convidando os sem-abrigo a usufruírem dessa refeição gratuita. Algumas semanas antes, o Cecil e a sua recém-eleita equipa da ASI reuniram-se para decidir as prioridades do ano seguinte. Reuniram-se às 5 da manhã para orar, ouvir Deus e descobrir o que deveriam fazer. Decidiram que tinham de ajudar os menos afortunados. A partir desse momento, começaram a planear o albergue O Bom Samaritano, que ajudaria as pessoas que viviam nos bairros desta cidade. A 23 de dezembro de 1997, a equipa da ASI começou a distribuir os primeiros almoços grátis e houve sobras. No primeiro dia, sobrou mais de metade do almoço, mas a equipa não desistiu. Na segunda semana, o grupo deslocou-se à rua novamente e desta vez conseguiu entregar mais refeições. Em pouco tempo, o programa cresceu de 50 para 100 almoços por semana e pouco depois de 150 para 200 almoços. Atualmente, o Bom Samaritano serve mais de 900 almoços por semana, ou seja, 48.000 almoços por ano. Para Cecil é algo inacreditável e impressionante ver como o projeto se multiplicou. Por servir almoços nas ruas, o Bom Samaritano tornou-se num marco bem conhecido nesta comunidade. Um antigo armazém, localizado atrás da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Kingston, foi comprado e reformado para melhor atender as necessidades das comunidades urbanas. Oferecem-se casas de banho para homens e mulheres, cabeleireiro gratuito, lavandaria, distribuição de sapatos e roupa, postos e feiras de saúde, assistência escolar, doces natalícios para jovens e adultos. O serviço de distribuição de refeições passou para 3 dias por semana. Desde 2012, estão disponíveis 30 camas para mulheres, abrigando-as em situações de crise como abuso ou desastres ambientais. Fazem também parcerias com algumas empresas que ajudam a tornar o projeto uma realidade. Nessa parceria tem bancos, mercados de ações, entre outros. A Carrie Ann Gray, assistente do Cecil Foster, comenta a influência que ele teve sobre ela e sobre outros funcionários do grupo de empresas Foster Ridge, na Jamaica. Ela testemunha que se tornaram parte do projeto porque o Sr. Foster faz parte. Ele tem paixão por ajudar os menos afortunados. Deseja aproximar-se das pessoas e ajudá-las. Não é simplesmente porque é rico, mas porque ele realmente acredita neste ministério. Ela acrescenta que muitos dos funcionários são voluntários no projeto. Isso possibilita um sentimento caloroso e muito agradável por fazer parte de algo tão magnífico. Parte da oferta do 13º sábado será destinada para a construção de uma maternidade especial, um centro de saúde e uma clínica dentária. Irmãos, vamos passar agora para as famílias de oração. Vamos conhecer as novas famílias por quem vamos orar esta semana. E eu pedia que pudessem colocar. Obrigada. Vamos orar por César Carvalho e pela Sofia Carvalho, por Hélder Ferreira, pela Sofia Ferreira, por a Lara Ferreira e pela Ruth, por o Fernando Castelo, a Helena Ernestina Castelo, o Pedro Castelo e o João Castelo, a Celeste Manuela Gomes, a Denise Ferreira e o José Ferreira, pelo Albino Ferreira, pela Leonor Maia, pelo Pedro Ferreira, pela Cristiana Ferreira, pela Mariana e pelo Filipe Silva e pela Isabel Silva. Vamos orar realmente para que Deus possa estar com eles, para que Deus os possa abençoar e ajudar em todas as provações que eles possam ter. E para terminarmos a escola sabatina desta manhã, convido-os de pé a entoarem o hino 400, Quero ter Jesus comigo.
Te agradecemos, Pai, pela escola sabatina, pelas lições que podemos aprender cada semana. Obrigado, Pai, porque colocas em nós, Senhor, a vontade de aprender também. E sabemos, Senhor, que Tu nos queres purificar, Tu nos queres ajudar a ter esse grande encontro quando Tu vieres. E por isso, Senhor, desperta-nos a cada dia. Te pedimos, Senhor, também neste momento pelo restante dos serviços que se vai prestar esta manhã, que possas ficar com os Teus intervenientes também, que o Teu Santo Espírito acalme o nosso coração à mensagem que também tens preparada para nós no culto. Em nome de Jesus te peço. Amém.